Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e aprendam, nunca interrompam um garoto tomando seu café da madrugada numa lanchonete. Eu sou o Kuro e houve um rumor de que o Roxas hoje vai contar uma piadinha. Eu sou o Léo e eu tô bem feliz que a Rihanna vai voltar a lançar música esse ano. Bom, meu nome é Alice e eu trabalhava na Umbrella Academy. Digo, meu nome é Roxas e bem-vindos à Nerds Academy. E vamos pensar mais um cast hoje. Nossa senhora! Viu como que o superpoder funciona? Sentem nas suas cadeiras e preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E ela vai ser super poderosa, hein? Ou super estranha. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre um time excêntrico de super-heróis que a Netflix resolveu transformar em série, Umbrella Academy. Que com certeza, para a maioria de nós, talvez aqui, foi uma surpresa, assim, de descobrir a existência, né? Apesar da gente ler bastante tudo, a Umbrella Academy passou bem batido para mim, assim, na época que eu lia mais quadrinhos e tal. Vocês tinham mais conhecimento já sobre Umbrella ou vocês foram pegos de surpresa também? Eu fui pego totalmente surpresa. Pra mim, era alguma série relacionada a RuPaul's, alguma coisa do tipo. Quando eu olhei a imagem, não tinha nada a ver. Isso é fato. A gente pode confirmar. O Roxas ficou super preocupado quando a gente falou, não, vamos falar sobre Umbrella Academy no cast. Eu falei, gente, mas eles querem falar de um reality? Como assim? Mas Drogado, né, velho? que dá pra falar sobre o RuPaul's Drag Race em relação à Umbrella Academy. A gente chega lá. Eu confesso, tipo, eu acho que tanto eu quanto o Kuro, a gente ficou sabendo de Umbrella na CCXP de 2018, que lá já tinha uma divulgação e tudo mais, e através de lá que a gente pegou interesse pra poder saber, o que é isso aqui? Sim, eu até tinha ouvido falar antes o nome e tal. Citações, sabe? Que nem você ouve de vez em quando em conversa jogado assim o nome e tal, mas realmente nunca tinha ido procurar saber, nunca tinha ouvido falar, até ver o primeiro trailer, o anúncio aí do Netflix, né, e consequentemente depois do primeiro trailer e tal, e foi bastante surpresa. Inclusive, inicialmente eu não sabia nem que era baseado em HQ, né, eu fui descobrir depois de um tempinho do anúncio. Aliás, nenhum de vocês aqui foi um adolescente emo? Oi? Não, infelizmente. Ou felizmente, apesar que você ia estar infeliz mesmo, então, Eu tô perguntando isso porque o autor do Umbrella Academy, dos quadrinhos, né, é o vocalista do My Chemical Romance, o Gerard Way. Ah, muito prazer, É Digão. o Geraldão. E é interessante porque esse quadrinho é ilustrado pelo Gabriel Bá, e ele é brasileiro, né? Então, Eu sabia que ele ia falar isso. tem um pezinho no Brasil ali. Sim, o Gabriel Bá, ele tem ganhado bastante renome até nos últimos anos aí, ele tem aparecido, tem vindo aqui para algumas CCXP também, expor alguns materiais dele, algumas comics, outras coisas que ele já participou. Ele tem ganhado bastante espaço ali no cenário internacional até. É bem interessante ver uma pessoa daqui, né, sendo reconhecido lá fora, né, bastante. Já tá acontecendo principalmente desenhistas, né? Bastante desenhistas brasileiros estão tendo trabalhos publicados pela DC, Marvel, assim, bastante tá acontecendo, né? Claro que ainda é um início pra tudo, mas é interessante ver que as portas estão se abrindo, assim, pro Brasil nesse mercado, sabe? Isso é bem legal mesmo. E os quadrinhos, né, de Umbrella Academy foram publicados no Brasil pela editora Devir. E é interessante, porque é um quadrinho que não era tão conhecido, né? E eles foram publicados bem antes dos quadrinhos virarem série pela Netflix. Então... Sim. Só um detalhe nos quadrinhos, eu tive a oportunidade de ver eles numa loja aqui da cidade. Quem tem toque vai sofrer, porque o primeiro é encadernado com cola e depois os outros são costurados. Então você fica com um diferente do outro. Quem não adora quando isso acontece, né? Você coloca nessa prateleira assim e a tardinha do meio tá diferente uma da outra também.
Não adoro. Vamos lá, mais sobre as HQs, né, da Umbrella Academy. Foram lançados ao todo 3 volumes, né? Volume 1, A Suíte do Apocalipse. Volume 2, Dallas. E volume 3, Hotel Oblivion. E é interessante o Hotel Oblivion, principalmente, porque os outros foram lançados próximos um do outro, né, lá pra 2006, não lembro exatamente o ano. Mas o Hotel Oblivion ele foi anunciado pela primeira vez mais ou menos em 2010, numa Comic Con lá do San Diego. Falaram que ia lançar, acabou que não lançou nada, e aí só foram reviver aí a ideia em 2017, de novo numa Comic Con do San Diego, que aí anunciaram que iriam lançar em 2018, e agora no fim do ano passado lançaram o primeiro capítulo, né, do Hotel Oblivion. Então, né, eles são muito bons com tempo, né? Eu acho que foi até pra aproveitar a hype que a Netflix estava fazendo a série, na verdade, né? Eu diria que foi provavelmente pela hype mesmo. Sim, a Netflix tá com uma divulgação, assim, extrema com Umbrella. Sim, na CCXP tinha bastante coisa deles, anúncios e tal. Sim, não teve trailer, se eu não me engano, na CCXP, mas tinha bastante anúncio, cartaz, pôster deles, tinha bastante coisinha. E a HQ acabou se tornando série e ela foi publicada agora, recentemente. Lançada pelo Netflix agora. Estreou dia 15 de fevereiro de 2019 e ela conta com 10 episódios. Então, é mais uma daquelas séries curtas da Netflix que dá pra você maratonar em uma semana tranquilo. Ou num final de semana, né? Vai saber. Apesar que não recomendo muito, viu? Maratonar séries, na verdade, no geral, hoje em dia eu tô meio assim com maratonar séries, porque eu acho que a gente acaba perdendo muito alguns detalhezinhos quando a gente começa a assistir demais, porque vai ficando cansado da vista e tudo mais, e a gente passa a prestar menos atenção um pouco. Confesso que eu dormi algumas partezinhas aí. Ô, louco! Eu não posso falar porque eu durmo em tudo que eu assisto. Então. É verdade. Sim, ele tem... O superpoder do Léo é dormir assistindo qualquer coisa. Sim, o Léo tem narcolepsia, gente, então... Gente, eu sou uma pessoa super difícil pra dormir, juro pra vocês. Eu tenho muito problema com sono, mas eu consigo dormir se eu estiver assistindo alguma coisa. O Léo é assim, gente, eu sou super difícil pra... Mais ou menos. Não é verdade, Cubo, não é verdade. Você está muito enganado. Se tiver tudo desligado, eu não durmo. Não durmo. Quantas vezes você assistiu o primeiro episódio mesmo? Não, o primeiro episódio eu assisti de primeira. Agora, o terceiro episódio, eu dormi acho que umas 4 vezes assistindo o terceiro episódio. Eu tinha que ficar voltando várias vezes. Eu fui assistindo de pedacinhos. Assim. É bom que todo dia ele acordava. Nossa, eu assisti a série inteira. Eu acho que eu tenho um superpoder, né? O Netflix deve ter achado que eu amei essa série e fiquei assistindo, assim, muitas vezes. Porque eu devo ter completado ela umas 4 vezes, assim. Meu Deus. Não tem base. Falando em superpoder, o superpoder do Léo é terminar séries enquanto dorme. Falando em superpoderes, essa série ela meio que segue a ideia de série de super-heróis. E agora a Netflix cancelou várias séries da Marvel, né, que tinha no catálogo dela. A gente não sabe exatamente o motivo, se é porque elas vão para aquela plataforma de streaming da Disney, que a Disney tá pensando em criar, ou se tem algum outro motivo por trás. Mas aí ela trouxe uma outra série de super-herói, totalmente diferente, totalmente inusitada, e que traz, assim, uma história bem excêntrica, né? Eu acho que, assim, não sei se é o charme, mas é o diferencial, é que Umbrella Academy, ela vai numa vertente totalmente diferente, e é até mais aprofundado, assim, na série. Por exemplo, se você for tentar comparar ela com Demolidor, Luke Cage, etc., você vai estranhar muito. Então você tem que assistir sabendo que você vai ver uma coisa totalmente diferente que envolve super-heróis. É outra pegada. Me lembra muito da série Desventuras em Série. É a mesma pegada, assim, mais ou menos. Que é um negócio bem excêntrico, bem bizarro, assim, sabe? É um universo bem bizarro da academia do Umbrella Academy. Os personagens geralmente tem umas estranhezas, tem umas personalidades bem caricatas, assim. É bem diferente mesmo de outras séries, assim, de outras séries ou filmes aí de animes e HQs. Sim. E tudo começa com uma explicação mais rápida, né? O que é a história, a sinopse de Umbrella Academy?
43 mães, elas tiveram filho ao mesmo tempo, né? Só que elas não estavam grávidas nem nada, simplesmente do nada elas começou a crescer a barriga e elas começaram a ter filhos. E um milionário excêntrico, ele tenta adotar o máximo possível dessas crianças. Não é explicado por que ele resolve adotar elas nem nada. Ele consegue adotar 7 delas e com elas ele cria um time de super-heróis, porque cada uma delas tem uma habilidade. E ele resolve treinar elas, etc. E aí, o primeiro episódio, acho que não é segredo pra ninguém, o pai dessas crianças adotivas, ele morre, né? Essas crianças estavam separadas, né? Cada uma foi para um lado e tudo mais. E elas acabam retornando e se reencontrando, né? E aí é onde começa o desfecho de tudo, descobrem a existência de um apocalipse, etc. E aí é onde vai dar todo a continuação da série. Eu ouvi dizer que o nome desse cara que fugiu a palavra aqui, né? Contratou é como se ele pegasse as crianças pra trabalhar pra ele. Adotou. É isso, adotou. Obrigado, Digão. Tem o nome de Bruce Wayne, mas é só uns boatos, assim. Nossa. E transformou todos em Robin. Ai, Eu gostaria de dizer que não fui eu que mencionei Batman, nem Bruce Wayne, nem Robin aqui, tá? Hoje. É que a gente já fez pra você o serviço hoje. Obrigado, a gente não podia perder a oportunidade. O time, né? Joga pelo time, né? Sim. Bom, mas vamos lá. Bom, como a gente falou, são personagens bem excêntricos, né? Temos aí os 7 garotos, né? Que na série já são mais velhos, já são adultos. Que é o Luther, né? O número 1. O Diego, que é o número 2. A Alison, que é o número 3. O Klaus, que é o número 4. Aí temos o número 5, que não tem nome. E o Ben, que é o número 6. E por fim temos a Vânia, que é o número 7. Pra gente entender melhor, vamos lá. O Luther, ele seria o líder da equipe, né? Por isso ele é chamado de número 1. Em termos de habilidade, assim, de poder, é porque na série não fica, assim, tão bem claro, né? Mas ele é mais forte, né? Mais forte, mais treinado. Ele é bem mais atlético, tem super força, sabe? Essas coisas bem clichês aí. Qual não é clichê, mas tudo bem. O número 2, que é o Diego, ele é treinado, assim, tipos de luta e tal, mas o poder dele é que ele tem uma mira invencível, né? Ele atira faca, ela faz curva. Sabe aquele filme Wanted, assim? Sabe? É bem aquilo, até mais. Eu lembrei de uma coisa agora, que eu acho que o Roxas vai lembrar também. Vocês assistiram aquele anime que se chama Mahou Shoujo Ikusei Keikaku? Pior anime que eu assisti na minha vida, não recomendo. Não é, cala sua boca, esse anime é maravilhoso. Mas tem uma personagem, que é uma garota mágica, que tem o mesmo poder do Diego. Tudo que ela ataca, ela acerta, ela não erra a mira, nunca. Por isso que é ruim. Ela é uma personagem maravilhosa, e você, inclusive, gostava dela também, tá? Pode Olha o pessoal lavando a roupa suja. No meio do cast. Bom, sem provas, sem recomendações. Eu vou achar o print e postar no Instagram, então segue a gente lá, @Academia de Nerds. Mas enfim, depois temos a Alison, né, que é o número 3, que ela tem o poder de todas as mentiras que ela conta, basicamente, podem se tornar realidades, né? Exato. Que ela sempre começa falando, eu ouvi um rumor, eu ouvi uma fofoca, eu ouvi um boato de que tal coisa aconteceu. Depois a gente tem o Klaus, que é o número 4, e o poder dele é que ele consegue se comunicar com os mortos. Legal, né? Você ter. Muito legal. Assim, eu imagino que seja um problema. Eu acho que seria um problema bem grande para uma criança, né? Porque desde o começo, assim, vai mostrando como que ele lidava com o poder, principalmente quando ele era menor, né? E é meio sinistro, assim. Depois a gente tem o número 5, que é o personagem que eu mais gostei da série. E o número 5, ele tem algumas coisas que eu não sei se eu posso mencionar, porque acontece no final do primeiro episódio, então eu acho melhor não exemplificar muito. Mas ele se teleporta, resumindo assim. Pra quem vai assistir a série, depois vai entender um pouco mais do poder dele. Mas eu não acho que seja interessante mencionar isso.
Temos o número 6, que é o Ben. Ele tinha, né, o poder de tirar uns tentáculos da barriga, mas o Ben ele já é falecido, né? Ele só aparece na série porque ele fica conversando com o Klaus. Porque como o Klaus tem esse poder de conversar com os mortos, ele meio que sumona os defuntos e fica sempre com ele ali. Então o Ben é como se fosse uma consciência do Klaus. Tá sempre ali. Uma pena, porque é um dos personagens deveria ter mais destaque. Inclusive, ele não tem muito destaque na HQ, pelo que eu ouvi falar. Sim. Ele não tem muito destaque. Ele realmente inicia a história já com ele falando que ele tá morto e tal. O poder dele é bem interessante, que ele tira alguns tentáculos e fazem bastante referências a que são bem coisas de Eldritch, assim, bem dark, assim, bizarras mesmo. E a Vanya, que é a personagem mais diferente da família, porque ela não tem nenhum poder, ela não tem nenhuma habilidade, por isso ela teve até uma criação um pouco diferente e tudo mais. É claro que ela tem um poder. Ela é a única normal ali. É o poder de ser chata, esse é o poder dela. Normal, entre aspas, nessa família, né? Na verdade, ela é a única diferente ali, né, de certa forma. Ela consegue ser chata acima dos outros. Nossa. Não, isso aí é só o Roxas que pegou o radiozinho dela, gente. Um detalhe Exato. importante sobre a Vanya é que ela é interpretada pela Ellen Page. Porque a série, eu pelo menos acho que não tem artistas tão famosos, atores famosos, tão conhecidos. Acho que a Ellen Page é a mais famosa, a mais conhecida, né? Ela é uma atriz que já trabalhou em muitas obras, ela é muito conhecida por ter feito o Juno, e ela também é a Lince Negra dos filmes dos X-Men. E embora o pessoal fale que não, mas eu olho pra cara dela, a única coisa que eu me lembro é de The Last of Us. É a De única certa coisa que forma, eu me lembra um pouquinho também. Um pouquinho. Só que a Ellen Page, na verdade, ela foi modelo pro Beyond Two Souls. Exato. É, onde teve aquelas brigas, né? E além da Page, a outra atriz que é também, de certa forma, famosa é a Mary J. Blige, que fez a Cha-Cha. A Mary J. Blige é cantora, atriz, compositora. Ela é muito famosa nos Estados Unidos. Será que aquela personagem, ela dança chateado? Nossa. Ai, Kuro. Padrão 10. Época de carnaval, ó, vou dar nota 7,5. A gente podia começar a dar nota para as piadinhas do Kuro, né? Enfim, como o próprio Léo já mencionou, outros dois personagens que são importantes de mencionar é o Hazel e a Cha-Cha, que são, teoricamente, os vilões ali, os que estão atrás da família e tudo mais. O resto dos personagens, eles têm ali alguma outra importância, mas não é a necessidade, assim, de explicar muita coisa. São já personagens bem mais secundários aí. Que Eles não têm nada aprofundado, né? Sim. E o que vocês acharam dos personagens da série em relação ao desenvolvimento deles? Eu acho que é um dos problemas, assim, da série, é que alguns personagens, eles têm desenvolvimento similar ao de uma HQ, e eu não tô nem exemplificando um HQ de Umbrella exatamente. Então, alguns personagens, o desenvolvimento deles é muito raso ou muito rápido, né? E eles aparentam ser meio bons, sabe? Sim. Enquanto que outros têm um problema. Por exemplo, o Luther, ele era pra ser o líder, né? Ali, o número 1, o cara importante e tal. E o desenvolvimento dele é muito assim, você fica tipo, e aí, o que mais vai acontecer pra... nada, legal, sabe? E enquanto que outros personagens têm uma carga mais interessante, por exemplo, o Klaus. O Klaus é um personagem que tem toda uma bagagem ali, e conforme você vai assistindo a série, você vai entendendo o porquê de todas as ações dele, entendeu? De certa forma, em certos momentos você sente até que ele é, sim, de fato, o principal, assim, da série em alguns momentos. Ele é o que mais desenvolve, assim, tem um dos que tem o maior tempo ali na série, assim, em cena, né, isso aí. Klaus, ele tem muito carisma, né? Ele é um dos alívios cômicos da série. Só que ao mesmo tempo que ele tem esse lado de alívio cômico, ele tem uma história muito... Ele tem duas histórias né, dentro da história. E você vai vendo o desenvolvimento dele e você vai realmente entendendo todas as ações que ele toma ao longo da série. Ele foi meu personagem favorito e eu gostei muito, muito do Klaus, junto com a Alyson. Eu gostei muito da Alyson também. Sim, a Alyson teve um bom desenvolvimento também. Ela teve, e eu acho interessante que o desenvolvimento da Alyson, ele foi muito fora dos poderes dela. Ela quase não tem os poderes dela na série. Assim, você vê que ela tem problemas por
por causa deles, né? Ela tem problemas por causa dos poderes, mas na série mesmo ela quase não usa. Ela usa em pouquíssimos momentos. E ficou bem legal. Essa questão moral do poder dela, eu achei que ficou legal. Só que eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que em alguns momentos eu não conseguia entender a implicação moral dela usar o poder dela, tipo, como se isso fosse um problema. Eu não via como um problema ela usar em determinadas situações, e a série trata isso como um problema enorme. É porque eles problematizaram bastante, assim, a habilidade dela. Tipo, começaram a falar assim, ó, ela só subiu na vida, etc. Tantas coisas aconteceram só por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui. E aí, toda hora que ela, tipo assim, surge uma oportunidade pra ela utilizar o poder, fica aquela tensão de que isso é errado, isso não... Mas assim, matar pessoas também não pode, sabe? É muito questão moral mesmo, porque eu acho que é muito trauma da própria personagem, né? De como você disse, toda a questão moral que levanta o poder dela, porque diferente dos outros, assim, o poder dela é o que realmente, sim, de certa forma pode ser o que pode dar mais problemas e pode causar mais problemas, assim, mais situações erradas, situações graves, assim, é o dela. Porque uma coisa errada que ela falar já pode causar um caos total, porque pode ser na realidade. Porque ela, literalmente, o poder dela é alterar a realidade ali. Se ela contar uma mentira, tipo, eu vi um boato que você vai cair do telhado da casa, sabe? Vai acontecer. Então, pensa nas possibilidades, que é um poder, assim, a gente pode até cogitar, falar assim, mas na hora da luta e tudo mais e tal, ela vai ter tanta utilidade e tal, até porque ela é treinada, né? Então ela sabe se defender e tudo mais. Mas pensa, se ela dá um berro no meio da luta gritando alguma coisa do tipo, é bizarro, cara. Tipo, um momento de raiva mesmo, você grita alguma coisa que você, sabe, pensa. Realmente é um poder que tem que tomar muito cuidado mesmo pra usar, né? E o número 5 também é um que tem um poder, assim, relativamente interessante. É meio clichê de eu falar, mas eu gosto bastante do personagem. E eu gostei principalmente da atuação. Eu não lembro o nome do ator que faz o número 5, mas eu gostei muito da atuação dele. E tem, assim, certas coisas de porquê, mas isso a gente vai falar lá na frente, na hora que a gente for dar alguns spoilers. E por último temos aí o Ben, né? Como a gente já falou, já tinha morrido no início da série, então a gente realmente não vê tanto desenvolvimento por parte dele. Tudo que a gente sabe durante a série é que ele é bem mais gente boa, assim, ele realmente acaba agindo como consciência do Klaus, né? É aquela pessoa que fala, não, cara, eu acho que isso aqui é meio errado, ou eu acho que é melhor desse jeito e tal. E é legal de perceber também que quando mostra o Ben mais novo, né, ele não parecia ser uma pessoa muito divertida, sabe? Ele parecia ser um pouco chato. E Sim. Ele mais velho parece que tem mais cabeça e tudo mais. Então, assim, dá essa evolução. Que eu acho que depois que ele morreu, ele meio que esfriou a cabeça um pouco, né? Nossa Senhora. Misericórdia. E agora, a gente tem que falar de personagens que, na minha opinião, carregaram a primeira metade da série, porque eu vou confessar que eu não tava gostando muito, e eu tava assistindo basicamente por causa deles, Hazel e Chad. 2 ícones maravilhosos que eu amei de paixão, e o desenvolvimento do Hazel, pra mim, foi incrível, gostei muito. As cenas de ação deles são muito legais, a interação entre os dois também é muito legal, só que eu fiquei um pouquinho decepcionado com o desenvolvimento da Chacha, porque meio que não teve desenvolvimento, né? Eu acho que entra naquele ponto de que, tipo, o desenvolvimento do personagem é exatamente ele não ter mudado, saca? No fim das contas. Tipo, entra naquele paradoxo, assim, né? Tipo, ela realmente manteve a instância dela do início ao fim, sabe? Mas é um problema também de tanto série quanto filme e tal, assim, de vilão, sabe? A maioria dos vilões, mesmo quando eles tentam dar uma carga, um negócio, um motivo, alguma coisa, em algum momento eles perdem um pouco a mão. E aí perde o equilíbrio, alguma coisa do tipo. Então é meio normal, assim, de vilão ter... Às vezes eles têm um começo, assim, um desenvolvimento interessante, mas em algum momento dá uma descida, assim, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso que talvez o Léo tenha sentido, assim, sabe? Que em algum momento a montanha-russa desceu muito, sabe? Na verdade, eu nunca vi os dois como vilões, porque eu meio que tava torcendo pra eles praticamente o tempo todo. Assim,
Eles têm uma missão, né? Eu não queria que eles completassem aquela missão, mas eles tinham meio que uma rivalidade contra o Diego, assim, e eu torcia pra eles, eu não torcia pro Diego, não. Nossa, Léo, nada a ver. Eles não tinham rivalidade com o Diego. Eles tinham uma missão com o número 5. O Diego foi uma consequência da missão. Eles não tinham nada a ver, eles estavam cagando pro Diego. Não, eles não estavam cagando, eles tiveram que escapar do Diego em alguns momentos. Mas Vamos, foi por uma vamos parar com os spoiler, que aqui não é momento, tá? O que acontece é que, assim, essa série em si, ela não é muito de heróis e vilões. Ela é de personagens, e é isso, sabe? Tudo que acontece ali, você tem os dois lados na moeda, talvez, sabe? Por exemplo, tem um apocalipse. Obviamente, existem as pessoas que querem impedir o apocalipse. Mas tem as pessoas que querem manter o fluxo natural das coisas porque vai acontecer. O apocalipse tem que acontecer. Tá na linha do tempo. Tá no... Vai existir. Vários Barry Allens se estremeceram na linha do tempo agora. Exatamente. Então, assim, você, mesmo que você fale assim, mas eu não queria que tal personagem de, sei lá, morresse ou tal, acontecesse alguma coisa, mas você entende que cada um ali tá defendendo o seu. Me lembra muito quando você tá jogando Metal Gear, sabe? Lembra aquele negócio de que alguns vilões, na cabeça deles, eles estão fazendo o certo, e pra eles são os heróis, e você que é o vilão? É a mesma coisa, é ponto de vista, sabe? Cada um tá tentando defender o seu ali. Eu acho que não precisa nem de se estender pra Metal Gear. Praticamente todos os lugares acaba sendo desse jeito. O vilão tem sua própria visão do que é certo. Vamos até deixar o termo vilão um pouquinho de lado, na verdade, né? Os personagens ali, cada um tem suas visões do que é certo. Até dentro da própria equipe, cada um tem a sua visão do que é certo e do que é errado. O tempo todo, né? Tanto é que as visões e opiniões deles entram em conflito o tempo todo, os próprios irmãos ali. É uma família disfuncional, né? Eles não funcionam muito bem juntos. Eu acho que, na verdade, isso é uma série menos sobre super-heróis e mais sobre pessoas com superpoderes. Exato. E no que esses poderes, esses treinamentos, essas coisas afetaram eles, né? Porque eles são malucos de pedra por causa de tudo isso, sabe? Sim, nem só por causa disso, né? Porque o pai deles, o Richard, não lembro agora, esqueci o nome dele. Mas enfim, o Sr. Monóculo, que é como ele gosta de ser chamado, ele também foi um péssimo pai, assim, de certa forma, né? O que causou bastante desses conflitos que os personagens têm, desses problemas que os personagens têm. Porque ele não foi um bom pai, consequentemente as crianças tiveram vários problemas durante o crescimento delas e virou nisso. Sim. O visual da série é bacana também, né? É legal de mencionar que eles têm um estilo mais pro lado do dark e tudo mais. E tem, na minha opinião, uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi em séries. Com certeza. Traços da série, né? A forma com a qual eles conseguiram inserir as músicas nos episódios e relacionar as músicas com o que estava acontecendo. Nossa, é incrível. Sim, ficou muito boa. Colocaram bastante música antiga até, ou já não tão nova, mas que combinavam completamente com a cena, assim, com a situação. Ficou muito bom, ficou muito legal nesse quesito. Qual a sua música favorita, Léo, da série? Eu falei que eu ia falar de RuPaul's Drag Race, agora é a hora. Essa música já foi uma música de Lip Sync for Your Life no RuPaul. E é um lip sync que eu adoro. Aí quando começou a tocar no Umbrella, eu falei, meu Deus, eu conheço essa música. E aí eu comecei a cantar junto. Running just as fast as we can. Que é I Think We're Alone Now, da Tiffany. Sim, nossa. Primeiro episódio, meu Deus, aquela cena é incrível. Sim, eu acho que é uma das melhores cenas da série. E é uma cena simples, né? Tá cada um no seu quarto. Eles acabaram de brigar, né? De novo. Tá cada um no seu quarto, eu acho que é o Luther que coloca uma música pra tocar. Começa a tocar essa música da Tiffany. E aí cada um tá quietinho, assim, tá só, sabe, quando vai batendo o pezinho, assim, pra acompanhar o som. E de repente a câmera vai afastando e vai mostrando todo mundo dançando, assim, sabe?
É legal, porque eu achei que essa cena resumiu bastante o que é a família Hargreaves. Porque tava todo mundo dançando a mesma música, que é o mesmo ritmo e tal, mas tava cada um sozinho, cada um no seu quarto, cada um separado um do outro. Ninguém tava se conectando, ninguém tava junto, né? Então, todo mundo junto, mas ao mesmo tempo separado. Sim, mostra que todos no fim têm tem algo em comum, né? Tem um objetivo em comum, até de certa forma, mas todos estão sós por causa das suas diferenças, estão todos isolados nos seus mundos, né? Eu acho que foi, como você falou, foi uma cena muito boa, porque ele mostra sem palavras, assim, durante a cena inteira, ele consegue mostrar toda a situação da família, né? Ele consegue descrever toda a situação da família só com um jogo de mudanças de câmera, assim, e música. É um ótimo exemplo aí de edição, assim, da série. Ficou muito boa mesmo. Tem também a música que Istambul, eu acho que chama. Isso, Istambul, que é uma das músicas de outra cena de luta, né? Que é a da melhor, na minha opinião, a melhor cena de luta, que é a da lanchonete, né? Né, muito boa aquela cena. Que é uma música mais antiga e tal, mas que combinou muito bem, assim, com a temática. E olha, pra ajudar o Léo, que gosta muito, ela tem um jogo que ele joga muito, que é Just Dance. Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu e o Roxas dançamos muito essa música no Just Dance. Mentira! Porque toda vez que eu chamei, você não queria dançar essa música. Que mentira, Lógico, eu sempre danço com você a passinho da hipopótama. Eu sempre É uma baleia, não é uma Passinho da hipopótama. Ai, ai. Entendi. Mas enfim, da minha parte, as minhas músicas favoritas, algumas delas, estão no 8º episódio, mais ou menos. Se eu não me engano, duas delas estão no 8º episódio. Que é a Mad About You, do Hoverphonic, e a Stay With Me, do Sam Smith. Que ela, Don't You Stay With Me. Olha esse coro, cara. Mas a série tem muitas cenas com a hoste, assim, ficou muito fantástica as músicas da série. É até difícil de escolher, na verdade, né? Porque tem muita coisa boa. É porque as músicas, elas se encaixaram muito bem, né? É como se ela fosse um elemento à parte, assim, que desse uma cara pra série. Ela não chega a ser tão, assim... pegar tanto espaço de forma até forçada, por exemplo, como Guardiões da Galáxia Volume 2, que tem uma hora que alguns momentos você fica até tipo assim, não precisava tanto, né, e tal. Mas ela é de uma forma mais leve, sabe? A música vai entrando ali naquele momento, encaixa, acha o clímax, e quando você vê, você às vezes tá cantando, batendo o pé e curtindo a cena, sabe? Sim. E isso é um diferencial, assim, algo que, querendo ou não, você vai se lembrar das cenas e tudo mais, e a primeira coisa que você vai fazer quando você lembrar dessa cena é lembrar dessa música, sabe? E muitas vezes o contrário, né? Tipo, você tá escutando a música, você lembra, nossa, essa música é daquela cena lá, super legal, assim, da série e tal, te causa aquele efeito de nostalgia, assim, então, realmente é uma boa jogada. E essas músicas também encaixam bastante, porque eu não me lembro, mas eu acho que toda cena de luta tem uma música interessante, né? Ou eu tô enganado? Sim, todas as lutas têm música. Eu tô lembrando aqui e tal, porque o estilo de luta, né? O estilo das cenas de luta nessa série é bem diferente dos estilos de lutas que a gente tá acostumado, por exemplo, séries da Marvel e tudo mais. Porque ela puxa pro lado cômico e pro lado exagerado, às vezes. Sim. E você falou das cenas também, às vezes nem necessariamente cenas de luta, né? Algumas cenas da Chacha e do Hazel, assim, nem estão tendo necessariamente luta, estão só eles fazendo algumas coisas, assim, e estão tocando umas músicas, assim, super legais, assim, em cenas que são de ação. Ficou muito bom. Por exemplo, nas cenas de luta do Hazel e da Chacha, por exemplo, eu me lembro bem, assim, que em alguns momentos da luta eles estão lá lutando e tal, e de repente eles começam a jogar as coisas de qualquer jeito, sabe, no adversário. Elas vão pra um lado, assim, mais cômico do negócio. Tanto é que algumas vezes você começa a olhar, assim, você acha que vai ter uma coreografia muito interessante e tal, até começa uma ou outra, mas aí desacelera e tal, e aí eles começam a apelar, pegando uns trem nada a ver.
O Diego também tem uma luta desse jeito que ele dá uns mortal pra trás, assim, pra acertar o oponente, que você fica, mano, dá um chute nele. Mas aí é um estilo diferente, né? O poder do Diego. Ele tem que se exibir. O poder do Diego, o que tem a ver com mortal? Dele, exatamente. Ele Ele tem que se exibir. Ele não tem que dar um chute, ele tem que se exibir, mostrar que ele tem aquela técnica ali. É o problema de todo número 2. Ele sempre quer ser o número 1. Nossa! Isso se aplica ao banheiro também? Viajando demais no assunto. Eu sei, essa piada foi uma merda, né? Alguém expulsa o Kuro, por favor. Ai, minha nossa. Mas é uma das coisas que remete a cada personagem ali, né? Por exemplo, o Diego é um personagem muito chato, que é difícil de você acompanhar ao longo da série, sabe? Todos os personagens ali, eles têm defeitos, e esses defeitos são bem explorados, sabe? Então, assim, sempre em algum momento, você vai ficar incomodado com algum personagem, sabe? Sempre. Então, isso dá mais dinâmica ainda pra gente ressaltar o que a gente já falou. Não é uma série de super-heróis, sabe? Por exemplo, o 5 tem um problema de personalidade grave, assim, por questões meio óbvias. O Klaus, no começo, até você entender muito bem o que se passa na cabeça dele, você fica perdido e falando, mano... E aí, por motivos óbvios, novamente, ele tem vários distúrbios aí. Então, até você ir acostumando e conhecendo, né, os problemas, vai acontecendo isso, assim. O único que eu não consigo achar muita graça é o Diego. O Roxas tem um pouco de ódio da Vanya, mas eu sinceramente acho o Diego... Tá, muito. Mas eu sinceramente acho o Diego do 7 o mais chato também. Porque eu acho que é um personagem que era pra desenvolver bastante, mas no fim não desenvolve muito pouco, assim. Ele fica muito preso às mesmas teclas, assim, durante uma parte da história. E fica naquela coisa maçante de que tenta ser o número 1, como o Léo falou. Não sei, não colou assim pra mim. Olha, eu não discordo de nada que vocês falou, mas eu ainda gosto muito mais do Diego do que muitos outros personagens da série. Ele ainda faz o meu tipo de personagem que me agrada. Ele não é o personagem que tá ali pra agradar o público, ele tá ali pra agradar o momento. Que momento? Então, ele não teve oportunidade nessa primeira temporada. A gente vai falar mais Ele teve muitas oportunidades, sim. Ele teve até plot romântico na série. Que, por sinal, né, que romantismo mal explorado. Não é romantismo mal explorado, não. Eu acho que a personalidade dele não deixava ele explorar esse lado dele. Não, desculpa. Eu acho que é um dos problemas da série. Mas aí que tá. O problema ali é que todos os personagens, eles são complicados demais pra ter um relacionamento, entende? É difícil de dizer isso, mas a verdade é clara. Por exemplo, todos eles ali, se você for parar pra analisar, tirando um ou outro ali, tiveram problemas com amor, sabe? Não deu muito certo. Olha, o Klaus foi o único que conseguiu. O Ben foi o único que não teve. Ele teve um problema, mas na verdade o problema dele não tem a ver com o relacionamento que ele teve na série. Não mostrou muito, mas assim, o relacionamento dele foi um relacionamento... Não vou falar, mas Curto? Não, é um relacionamento feliz. Porque os outros relacionamentos da série não deram certo. Tirando o relacionamento do Luther com a Alyson, que eu acho meio estranho por eles serem irmãos, mas Game of Thrones tá aí pra mostrar que hoje em dia é tudo normal. É Cersei e rainha. Mas assim, eu acho que como eles não foram criados com um senso de família muito forte, então eu não sei, tem esse desculpa aí pra ter... Eles não são irmãos de sangue, não foram criados realmente como irmãos, então eu acho que é um pouco menos estranho, assim, apesar da... Por exemplo, ao mesmo tempo, a Alyson tenta muitas vezes se aproximar da Vanya como irmã. Sim. E aí, eu não sei, dá alguns, sabe? É complicado.
Esse que é o problema, porque, tipo assim, é um laço que a série tem esse problema. Eles não sabem o quanto eles querem explorar aquilo ou não, sabe? Então fica nesse peleja. Você fica esperando que vai ter um aprofundamento, alguma coisa do tipo, mas não tem, mas em algum outro lado vai jogando, aí a Edison tá querendo ser a irmãzinha da Vanya e tudo mais. Então fica complicado, parece que é mais a relação de pessoa com pessoa do que da família no geral, entende? Tipo, a Alison quer se mostrar como a irmã da Vanya, enquanto que, sei lá, o Diego não quer ser irmão de ninguém, tá? Foda-se. O resto da família não tá muito preocupado, né, com a Vanya. Eu acho que, assim, acaba sendo um problema ou da criação, ou da personalidade, ou do poder de cada um, no final das contas. Mas todos têm algum problema que impedem eles de se relacionarem bem com os outros, seja com os outros irmãos ou com outros personagens da série. Sim. O Luther, devido ao problema do corpo dele e outras coisas. O Diego, devido à personalidade dele mesmo, e também todo esse negócio de... essa coisa de sempre ser o número 2 e tal, acaba sendo traumático. A Alison, por causa dos poderes dela também, que a gente já discutiu, que é bem... tem todo um peso moral aí, então é bem traumático pra ela. O Klaus, por causa dos poderes dele também e da criação dele, acabou ficando bem traumatizado, não consegue se envolver direito com as pessoas. Número 5, por motivos óbvios também. E só a Vanya mesmo, que é mais normal, mesmo assim, devido à criação dela, ela acaba se tornando uma personagem bem tímida, assim, e reclusa, né? Porque ela sempre ficou no meio de gente extraordinária, enquanto ela é a pessoa normal, né? Então ela se sente muito inferior. Ela tem um complexo de inferioridade. Sim, a Vanya, ela é uma personagem que ela começa num tom e eu acho que ela vai, ao longo da série, ela vai se descobrindo, né, digamos assim. Só que ela começa num tom mais preto e vai se tornando um tom mais branco ao longo da série. Olha. Que é isso, Rox? Que foi isso? Eu tinha muita coisa pra falar, mas depois dessa risada eu me perdi. Não, mas Nossa. Voltando pra Vanya, eu acho que a Vanya, dentre todos os personagens, eu acho que ela teve um problema de roteiro mesmo. Eu acho que, eu não sei se vocês acham, se vocês concordam comigo, mas eu acho que o problema é que ela, em um momento da história, ela foi muito mal escrita. Sim. Eu não acho que seja o problema do roteiro, mas eu vou explicar por quê. Vamos lá. Agora a gente vai entrar numa parte onde é meio impossível da gente não dar algum spoiler. Por quê? A gente vai tentar explicar para vocês as diferenças que tem entre as HQs, entre a HQ e a série. Então a gente vai acabar explicando algumas coisas de personalidade, e a gente vai ter que revelar algumas coisas. Então, a partir de agora, vão rolar spoilers, e depois eu vou colocar aí um aviso de quando que acabam os spoilers, para vocês continuarem ouvindo a gente e poderem ver as nossas notas, ou a nota da academia, que a nota da academia é a mais importante. Mas, vamos lá. 1 hora, 3 minutos e 38 segundos. Por que eu não acho que seja um problema de roteiro da parte da Vanya? A Vanya na HQ, ela é muito, muito mal executada. Ela, tipo assim, ela aparece, vai lá, chora, meio que fica jogando no canto. É péssimo. Vira do mal, vai lá, os caras fazem uns negócios nela lá, umas experiências lá, um povo de um concerto, e ela já vira a violino branco lá. É isso. Então, assim, não tinha da onde eles tirarem. E aí, o que eles fizeram? Pegaram a Vanya, fizeram todo... Acredito até que eles fizeram um negocinho a mais, porque era a Ellen Page. Tipo, uma atriz já com um tom um pouquinho maior, então vamos fazer uma historinha melhor pra ela. Até porque eu acredito Criaram um plot novo, né? Teria que ter. E aí vem as mudanças. Por exemplo, na HQ não existe aquele... como é que ele chama lá?
Leonard. O nome dele é Leonard Rankins. Algo assim. um negócio assim. Ele Não é o cara que existe. nasceu no mesmo dia que as crianças, né? Então ele achava que tinha alguma coisa. Ele não existe na HQ, entendeu? Não tem aquele romance, aquele negócio dele achando o caderno e tudo mais, não tem. Gente, a HQ simplifica de matar muito. É literalmente, ela aparece, ela retorna pra cidade, né, por causa da morte do pai. Ela aparece ali mostrando um táxi, eu tenho que ir ver meus irmãos, não sei o que. Aí ela vai parar lá, não lembro nem como, ela vai parar lá no teatro lá, os caras mal raptam ela, não lembro, apitam ela. Falam pra ela se juntar a eles, porque eles são do mal e vão destruir o mundo, ela fala que não. Daí ela pega um táxi de novo, descobre que os irmãos estão ali salvando um parque. Chega lá no parque, eles meio que rejeitam ela, porque o parque tava em chamas, eles não queriam que ela entrasse em perigo ali. Eles falam, não, vai embora daqui que você não vai fazer nada pra ajudar. Aí ela volta pros vilões e fala, eles não gostam de mim, não sei o que, e fica do mal. É isso aí que acontece. É literalmente isso a HQ. Mas eu acho que é um problema tanto da série quanto da HQ, né? Também eles são meio egocêntricos, né? Exceto um pouco o Luthor. Então, mas não tem de onde você tirar. Se o material original não te dá base, você tem que inventar coisa com uma personagem que no começo ela não tem poder e tal, você vai inventando e tudo mais, só que você não consegue dar princípio ali para ela. Por exemplo, lá na HQ, o que aparenta é que ela ficou do mal porque ficou bravinha e tal. Na série, não. Na série é como se ela tivesse uma personalidade diferente, que ela sempre foi do mal, só não ativava, digamos assim. Tipo a Fênix Negra. Então, só que o problema é que, assim, eu achei que ela foi muito inocente. Gente, ela foi muito inocente com o Leonard. Assim, em níveis que não são normais, porque ela era uma pessoa que não tinha relacionamentos pessoais, sabe? Ela não tinha relacionamentos amorosos, ela não tinha nada, ela meio que desconfiava de todo mundo, ela era uma pessoa reclusa, e aí surge do nada e começa a dar atenção pra ela, ele sabe tudo da família dela, e aí ela começa a levar ele para as reuniões de família, ela começa a acompanhar ele. Eu discordo bastante disso aí. Eu acho que justamente por ela não ter tido relacionamento nenhum, ela tinha as defesas bem baixas, ela realmente vai ser muito inocente, e ela já tinha complexo de inferioridade, então aparece uma pessoa sendo bonzinho com ela e tal. Ela ainda tentou resistir no começo, rejeitar ele, mas a própria irmã, né, que apareceu, começou a querer aconselhar ela, começou a falar, não, no início, né, começou, não, dá uma chance e tal. É claro que depois a irmã ficou confiada eventualmente, né, mas no início ela tentou até dar uma, chega pra lá assim, dar uma cutucadinha, não, vai que é tua, sabe? Ainda tem aquele lance de que depois ele faz com que ela pare de tomar os remédios, né? Que ele vai roubando lá os remédios e tal. Aí foi tudo pra concluir. E ele é a primeira pessoa que faz ela se sentir especial. Pensa numa pessoa que incentiva ela, né, a fazer as coisas. Ele fala, não, porque você tem que tentar, pai, confia na sua palavra, faz isso mesmo. Aí ela vai vendo que se ela, toda vez que ela escutava ele, dava certo as coisas. Aí ela foi ganhando mais confiança nele. Digamos que é uma receita do bolo, uma receita fácil, assim. Então é um caminho pro desastre mesmo. Só que eu não sei, eu não acho, assim, porque assim, eu entendo no começo, eu entendo todas as questões, só que depois, quando começa a ficar tudo muito estranho, quando, sabe, ela não percebe nada, eu não sei. Não, sim, nesse ponto do final eu concordo, realmente ficou bem estranho, mas o início, assim, o desenvolvimento dela até a metade, eu acho que ficou bem justificado. O início dá pra entender, só que depois que ele começa a revelar as coisas da própria família dela, e a Ellison também começa a ir até... É porque assim, eu entendo a desconfiança dela com a irmã, quando a irmã começa a mostrar pra ela que ele não tinha registro, né, na biblioteca, que não tinha nada do passado dele lá. Eu até entendo o lado da Vânia, porque igual vocês falaram, ela nunca teve relacionamento nenhum, aí no primeiro relacionamento, a família, que sempre rejeitou ela, já quer sabotar, de certa forma. Então eu até entendo esse lado, mas assim, pecou no final, eu acho. Eu achei que ela ficou muito... A personagem não ajudou, Léo. Simples. Então, eu não acho que seja a personagem em si, o roteiro em si. Porque a personagem é boa. A Ellen Page faz uma atuação perfeita ela consegue transmitir muito bem momentos da... Não, vai, não. Vamos falar a verdade. A melhor atuação que teve na série
foi do menino lá que fez o número 5. Ele interpretou um senhor de 58 anos no corpo de um adolescente de 13. E você consegue ver o idoso nele, sabe? A atuação da Ellen Page, ela não foi horrível, mas ela não tinha nada ali pra poder fazer uma interpretação interessante, sabe? A personagem é chata, era pra ser chata, né? Então a própria Ellen Page não tinha muito o que trabalhar ali, né? Eu discordo, porque eu acho que ela fez milagre, assim, ela tirou o leite de pedra dessa personagem. Eu concordo que ela tirou leite de Não, pedra. então, exatamente. Tipo, ela não tinha muito o que fazer com a personagem e ainda conseguiu fazer algo decente. Só que eu não acho que ela fez algo decente, eu acho que ela fez uma atuação, ela teve uma atuação estelar na série. E aí vem o lance que eu falo, porque, por exemplo, o cara, Também não acho que ela seja a melhor da série, não, mas eu acho que ela fez uma atuação incrível. o ator que fez o número 5, ele tinha um desafio muito grande, tanto quando eles fizeram muitos testes pra tentar encontrar um ator pra fazer e nenhum tava dando certo, e por um vídeo que ele tinha mandado pra eles lá, eles resolveram dar uma chance pra ele e concluíram que ele era a melhor opção. Tanto que foi um dos mimimi da galera, que, por exemplo, na HQ, o número 5 tem acho que 10 anos, e na série ele tem 13. Aí eles falam, a diferença, que não sei o que e tal. Mas não dava pra entender, um menino de 10 anos pra fazer uma atuação tão importante, entende? Exatamente. Mas eu acho que a melhor atuação da série é do Klaus. Eu ia comentar, eu ainda acho que a melhor acaba sendo do Klaus. O Klaus é porque ele interpretou meio que um personagem do meio da série pra trás e outro depois, né? Ele mudou completamente quando acontece aquele lance com ele. Não, e ele consegue mostrar realmente a angústia do personagem, né? Tipo, porque... Bom, agora que a gente tá falando com spoiler, o personagem se droga... sabe, a vida dele tá acabada, vamos dizer assim, tanto fisicamente, moralmente, psicologicamente, e mesmo assim ele consegue mostrar isso pra gente em vários momentos, sabe? Sim, aproveitando a sessão de spoiler, a gente tava falando da Alicent mais cedo e do poder dela de rumor. Eu discordava um pouquinho do que vocês estavam falando, que eu acho que o lance da série em si não são superpoderes, tanto que que tem uma cena que mostra que eles tinham muitos fãs e tal no começo, né? Depois que eles ficaram velhos, parece que ninguém mais dava bola pra pessoas com superpoderes nem nada. Não mostrou isso. Mas é porque eles só eram heróis enquanto eles estavam na Umbrella. Eles não eram heróis depois. Só o Diego que continua. Não, na verdade é só o Luther que continua, né? Como um super-herói, entre aspas, assim, ativo, né? Que vai pra lua e tudo mais. O Diego, ele continua trabalhando mais pelas sombras, assim, estilão um Batman, assim, bem mais na Soturna e tal. O legal também, por exemplo, vamos exemplificar. Diferenças da HQ pra série. Luther. Na HQ, o Luther já perdeu o corpo inteiro. Ele não ficou só daquele jeito lá, bombadão, como um lado do gorila. Ele tem um corpo de gorila com a cabeça humana dele só. E, diferentemente do que acontece na série, ele é um líder nato na HQ. Então ele tem planos, ele reúne, ele dá ordens e tal. Na série, o Luther é o personagem mais chato. Ele é um banana. É porque ele virou macaco, daí ele... Então, né? Tá dando muita brecha pras piadinhas. Né? Hoje tá atacado. Mas em compensação, como a gente falou, né? O Hazel e a Chacha não tem nada a ver os quadrinhos com a série, né? Eles têm um plot todo na série. No quadrinho eles aparecem como assassinos só pra realizar a missão e acaba. Sim, é porque eles não têm desenvolvimento, né? É igual eu que eu tava falando, não tem muito desenvolvimento de personagem nenhum. Não, na HQ são muito curtas as HQs. O primeiro volume, eu acho que... O primeiro volume inteiro, que é o plot principal da série, tem 130 páginas, mais ou menos. Um volume inteiro que a série adapta, sabe? É muito pouco conteúdo. Os personagens são, na maioria, só jogados ali, são desse jeito e aceita, sabe? Eu não sei quanto a HQ, mas na série a gente sabe que a gente não tem um vilão, e principalmente um vilão com superpoderes pra enfrentar personagens com superpoderes, que são os heróis. Na HQ, pelo menos no primeiro volume, não mostram vilões também. Eles chegam a mostrar só em flashback alguns vilões que eles lutaram quando eles eram crianças, né? Então, eu senti a falta de um vilão com superpoder pra enfrentar personagens com superpoderes. Foi até interessante essa jogada, porque na HQ
Vanya acaba realmente sendo a vilã mesmo, né? Principal e tal. E na série eles apresentam ela menos como uma vilã e mais como uma vítima, né? De todo o recorrer da série, né? Tudo que acontece. É porque as personalidades são muito diferentes. Por exemplo, o Diego, eu acho que é o único que se assemelha muito na série e na HQ. É o único ali. A Alicent, na HQ, ela não é famosa. Tipo, ela não tem esse lado. Mas os poderes dela e tudo mais são até similares. Na HQ, o Klaus, que o Léo adora, ele é totalmente diferente do que ele é na série. É muito. Ele não tem nada a ver. Primeiro que ele tem o poder de voar, e ele é um gótico. É que ele só. tem telecinese, na verdade, né, na HQ. E que na série eles chegam a começar a mostrar um pouquinho desse poder a mais dele no finzinho da série, né? Eu acho que eles misturaram dois poderes, né? Eles pegaram a telecinese dele do HQ e vão introduzir um outro poder ali junto pra mexer com os mortos, né? Eu acho que na série eles não vão implementar a telecinese. Eu acho que eles vão fazer com que ele consiga manipular as coisas com os defuntos. Eu acho que ele vai invocar espíritos e os espíritos vão poder tocar nas coisas estilo Ghost, sabe? Ele vai virar um necromante, pronto. O número 5, né, ele tem lá o poder de teleportar pelo espaço e tal, mas a gente também sabe que ele viaja no tempo, afinal ele... É um salto do tempo o poder dele, se for ver. Exatamente, ele se teleporta, viaja no tempo e tudo mais. E uma coisa que não falou na série, mas é que ele sofreu algumas experiências genéticas lá no coisa do tempo como ele estava. Então ele tem nos genes deles habilidades de vários tipos de assassinos, sabe? Então por isso que ele é tão bom pra matar pessoas. A Vanya é a Vanya mesmo, não tem lá muita diferença. E uma coisa que não menciona na série, embora tenha uma cena lá que me deixou um pouco com dúvidas e tal, é que o pai deles, na HQ, ele é um alienígena que veio pra Terra. Não, eu acho que ficou claro na série. Eu não sei, é porque só mostrou, né, ele soltando aquelas luzinhas lá. Não, que mostra lá em outro planeta, ele pegando as coisas e indo pra coisa. Eles não falaram, mas... É que eles não falaram, só mostraram a cena e não falaram, tipo, é isso, né? Lá na HQ eles já de cara, você começa a HQ com eles já falando, basicamente, que o pai deles é um alien, veio de outro lugar e veio aqui pra Terra, virou um cientista, bilionário, blá, blá, blá. E ele sabia desde o início que o mundo iria acabar. E é por isso que ele adotou as crianças na HQ e tal. Porque ele já sabia que o mundo ia acabar, então ele precisava reunir assim, um grupo de pessoas especiais aí pra tentar impedir o fim do mundo. Na HQ, são menos dias pro acontecer o apocalipse. E eles meio que procuram esse apocalipse assim, bem de leve, né? Todo mundo olha assim, vai acontecer um apocalipse? Vai, então vamos aí, mano. Eles se juntam e é isso aí. Eu acho que eles não tinham muita ideia do que eles iam fazer na HQ, né? Era muito novo, se for ver pra eles. Aí eles fizeram assim, vamos fazer HQ, tanto que são só 3 edições, é muito pouco pra ganhar uma série, na minha opinião. Só que eles mexeram bastante, incluíram muita coisa, né? Inclusive, uma coisa que tem na série, que eu acho que não tem na HQ, é o romancezinho do Hazel com a Agnes, que é a coisa mais linda da série. Não tem. E outra coisa que é até bom você mencionar. Na HQ, o Diego não tem romance com ninguém. O detetive com quem ele conversa lá é um velho lá que conversa e pede ajuda. E uma coisa legal é que ele tem... você vai ver isso na segunda, né, em Dallas, no volume Dallas, que ele tem um certo relacionamento com a Vanya. Ele foi mais próximo, assim, da Vanya dos irmãos. Na infância, assim, na adolescência. Assim, na verdade ele tem raiva dela por causa do livro que ela lançou. Então ele meio que cortou relação, né, com ela. E aí ele fica mais decepcionado. Mas tanto é que na hora do ataque no parque lá, é ele quem salva ela, né? Ele quem pula lá pra evitar que ela morra. E tem uma coisa interessante também. Eu não li as HQs, mas eu vi as imagens dos heróis. E eles são bem diferentes visualmente, né, da HQ pra série. E na série, acho que eles tentaram incluir mais diversidade. Porque no HQ parece que o Diego é loiro, né, branquinho, loirinho. Sim. Na série ele é um hispânico. A Alicent não é negra, né, nas HQs, então colocaram
uma pessoa negra. Ela é aquele tipo de personagem que você não veria na vida real. Né? Que ela é branquinha, de cabelo roxo, assim, que aparentemente realmente é a cor do cabelo dela na HQ inteira. E o Ben é asiático, enfim, eles tentaram colocar, né, trazer mais diversidade com os atores, que faz até sentido, né, com a ideia da obra, de várias pessoas ao redor do mundo. Exatamente, faz muito mais sentido. Né? Teriam que ser pessoas bem diferentes uma da outra, né, então, e acho que a série conseguiu traduzir bem essa ideia. Sim, nesse quesito acertaram bastante mesmo. O que mais que tem diferença na HQ? Ah, tá. Lembra na série aquela cena em que as crianças salvam um banco lá? Ah, sim. Sim, é uma das únicas cenas, né, que a gente vê da Umbrella Academy atuando juntos, né? Sim. Na HQ, o que acontece é que eles enfrentam O criador, o cara que construiu a Torre Eiffel, ele na verdade estava escondido debaixo da Torre Eiffel. Ele virou um zumbi, né? Morreu, virou um zumbi e tal. E a Torre Eiffel, na verdade, era uma nave. Então, aí ela começa a ficar louca lá em país e tal, e aí eles aparecem pra tentar destruir lá, salvar a Torre Eiffel e tal, descobrem lá que ele era um zumbi e tudo mais. Que é uma das coisas que eu acho que eles acertaram, é porque a HQ é muito pro lado de super-herói mesmo. Então as lutas, as coisas que eles fazem, é muito bizarro, sabe? É um negócio de enfrentar aqueles robôs gigantes, sabe? Então, não ia dar pra colocar isso numa série, sabe? Seria difícil. Eu acho que, no geral, assim, as maiores diferenças são essas. É claro que dá pra lembrar de algumas outras falando aí. em diferença, eu lembrei de uma que a gente tava questionando o poder da Alicent. Na HQ, a gente mostra bem rapidamente, mas a gente vê claramente o quão o poder dela pode impactar. Porque ela mente pra um deles, não lembro quem, que ela tava na biblioteca estudando. Enquanto, na verdade, ela tava se pegando com um garotinho aí. E é criado um clone dela, na realidade, na biblioteca. Uhum. E aí um dos vilões que queria matar eles acaba matando o clone dela e eles usam o clone dela como isca, porque eles sabiam que ela tava mentindo e tal. Olha só. É super bizarro e você tem uma noção maior de, tipo, o quanto o poder dela realmente pode impactar, sabe? É, um dos poderes mais, assim, problemáticos, assim, perigosos, né? Da Vanya também. É bom lembrar que o poder da Vanya na HQ também é um pouco diferente, assim. Ele não tem tanto aquele lance de som bonito e coisa, não. Ele é mais usado, assim, pra rasgar as pessoas no meio mesmo. Só. Foram bem gráficos nas HQs com os poderes dela, viu? Era literalmente, ela arranhava o violino assim, e era tripa pra todo lado. Era só isso. Mas enfim, eu acho que de spoiler, assim, seria mais isso, né? Na série em si, acho que a gente já mencionou a maioria das coisas. É, porque a série, no final do dia, apesar de mexer com algumas questões de temporais e tal, ela é bem simples a história. Então não tem muito realmente o que ficar. E a única coisa que a gente pode falar é que o final é totalmente diferente na HQ. Sim. Que na HQ, o número 5, eles fazem aquela estratégia besta de vamos cada um pra um lado pra correr pra uma pessoa que pode te partir no meio, né? Simplesmente olhando pra você, né? Achei um plano super, assim, totalmente bom, né? Mas beleza. E o número 5, quando a Vanya tá meio distraída, ele mete uma bala na cabeça dela. Só que ela não morre, né? Ela acorda lá, eles... Acorda no hospital dias depois, né? E tal. Então, não daria pra colocar isso numa série, né? Imagino eu. É muito violento a Até cena. porque eu achei interessante a ideia que usaram no desfecho da série, porque te dá aí oportunidades pra continuar. Porque o que aconteceu? No final da HQ, quando vai acontecer o apocalipse lá, quem que salva o dia? O Klaus, que é o preferido do Léo. Que aí a gente descobre, acho que até ele descobriu ali naquele momento que ele tem poderes de telecinese e tudo mais. Ele para lá os negócios que estão caindo na Terra e tudo mais. Já na HQ, o número 5 resolve voltar com todo mundo no tempo para eles poderem conviver diferente com a Vanya para que ela não se torne uma pessoa problemática. Klaus Reizinho, né, gente? Tem o que falar. Eles se sentem culpados
culpados de certa forma no final. Ó, e uma notícia. Parece que o Umbrella Academy foi renovado para uma segunda temporada, de acordo com um site chamado Discussing Film. E essa segunda temporada vai estrear em 2020. Não, então tem tempo ainda. Bom. Só um trivia, essa é ela conquistou o posto de série mais assistida da Netflix, passando até o Stranger Things. Uau. Bom, vamos votar? Vamos votar. Então, vai lá, Roxas, pode começar. Eu vou dar uma nota baixa, porque não foi uma série que me cativou a assistir, eu demorei a começar a assistir ela, não tive interesse no começo, ela foi me despertar o interesse pra ver o final dela, mais ou menos pro 7º ou 6º episódio. Os personagens não me agradaram. Pra mim, o melhor personagem que tem é a Dolores, que a gente não comentou em nenhum momento no cast, que é o manequim do número 5. Ela cativa mais que qualquer personagem, porque você fica tentando imaginar o que passa na cabeça do número 5 ali, eu não sei. Se é por causa da idade, o que foi que pegou. A minha nota vai ser 60 por causa da falta de personagens que cativam, exceto o Hazel, tá? Antes que o Léo fale alguma coisa. É que o número 5 passou muito tempo sozinho, né? Sem conversar com ninguém. Então ele ficou meio doido mesmo. Eu acredito que seja isso também. E daí ele usou o manequim pra tomar as dolores dele. Vai lá, Kuro, vai. Bota aí, vai. Bom, vamos lá. Inicialmente, nos primeiros episódios da série, eu também não tava gostando. Tava achando bem chatinho, assim, de assistir. Mas eu comecei a me animar mais um pouquinho mais cedo que o Roxas. Lá pelo 3º episódio, assim, já comecei a me animar mais. Eu achei a série bem legal, bem divertida, e eu acho que, assim, eles chegaram num ponto que eles mesmos deixaram de dar bola. Eles sabem que o próprio plot original da HQ é bem furado, é bem corrido, e eles meio que falaram, olha, é desse jeito e vamos jogar desse jeito, sabe? E então eu vejo nem tanto como um defeito muito grave a algumas falhas aí de roteiro. Então, a série no final me divertiu bastante aí durante a metade dela, no final. Minha nota vai ser 80. Vamos lá, eu ia dar 70 e poucos, mas a música, o jogo de músicas na série foi tão bom que vai ser 80. Vai lá, Léo. Bom, eu vou mencionar algumas cenas da série que pra mim foram, assim, incríveis. A primeira a gente já falou durante o podcast, que é aquela cena do primeiro episódio, em que toca aquela música da Tiffany. Aquela cena é perfeita. Teve uma outra cena que, inclusive, foi a minha cena favorita da série, que foi quando o Klaus meio que foi pro paraíso. E aí é uma cena toda em preto e branco, e só a camiseta do Klaus tá colorida, e aí ele conversa com Deus. É uma conversa muito louca, muito legal. Tem uma outra cena que eu gostei pra caramba, que foi a cena da Allison com o Luther, né, que eles têm uma cena de dança, assim, que acontece meio que na imaginação deles, e ficou muito legal também, muito bonitinha, muito... meio que parecia um sonho, assim, né, uma coisa meio de musical e tal, achei que ficou muito bacana. E a última cena que eu quero mencionar é uma cena da mãe, que ela vai passando pelos quartos dos filhos, e é uma cena em plano sequência, é uma cena toda filmada em um take só, deve ter dado um trabalho imenso pra eles terem feito aquela cena, e essa cena ficou muito boa. Ela vai passando no quarto de cada um dos filhos, né, chamando eles pra irem pra missão, até chegar no quarto do Diego, que é onde a cena termina, que é a parte mais importante da cena, assim. Mas essa cena também foi muito boa. Eu tô falando isso tudo porque eu tive muitos problemas com a série, eu demorei pra começar a gostar também. No começo, só o Hazel e a Chacha estavam me agradando, e por fim, depois só o Hazel, e depois que eu fui me afeiçoar mais a outros personagens, tanto que até agora o Klaus é o meu favorito, né? Então eu acho que a série teve momentos fracos, mas tecnicamente, assim, ela é muito boa, ela teve essas cenas incríveis, as cenas são muito bem construídas, e em algumas dessas cenas tiveram as músicas também, né? Tem a abertura da série, que é toda com músicas do Fantasma da Ópera, que a Vânia toca no violino, que são maravilhosa também. É uma cena assim que deixa você impactado. Então, assim, tem os problemas,
não gostei de algumas coisas. Eu acho que a narrativa da série pega muito pesado com a Alyson. A Alyson sofre muito na série. Eu fiquei com muita dó dela naquela cena do telefone, gente, meu Deus. Então, assim, no geral, acho que tem pontos positivos, pontos negativos, mas os pontos positivos são muito positivos. Então, a minha nota vai ser a mesma do Kuro, 80. Nossa senhora. Sim, só uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, eu concordo plenamente. O roteiro deixa bastante a desejar, mas a direção, assim, de filmagem e de todo o resto ficou muito, muito bom nessa série. A melhor coisa da série são as cenas de lutas, né? Com as músicas, é claro, ainda. Complemento. Eu não acho. Eu acho que tem cenas muito mais legais que não são exatamente de luta. Como essa cena do Klaus, por exemplo. Sim, mas enfim, vamos deixar o Digão aí dar a nota dele pra gente fechar nossa academia. Eu acho que a academia, Umbrella Academy, é um misto de coisas, sabe? Por exemplo, eu não acho que as cenas de luta sejam as melhores coisas da série. Em alguns momentos eu até acho elas meio estranhas, mas eu vejo elas mais pro lado cômico, então eu me divirto com elas. Eu tô com o Léo, tipo, eu acho que tem muitas cenas que não envolvem superpoderes nem nada, mas envolvem personagens assim, que dizem muito mais. Por exemplo, a cena do primeiro episódio que eles estão dançando lá, eu acho aquela cena muito mais agradável, de muito mais assim impacto do que uma cena de luta qualquer. O roteiro da série é bem ruinzinho, mas não dá pra querer muito, porque a história da HQ também é a mesma coisa, ela é muito rasa, ela é direta, não tem aprofundamento nenhum. Eu tive um problema muito grande pra assistir a série por causa dos personagens. Eu não gostei do Luther, eu não gostei do Diego, eu não gostei de vários personagens ali e eles me cansavam, sabe? Então quando tinha eles em cena, aquilo era chato, era pesado e foi difícil para o negócio começar a engrenar em algum momento, sabe? Eu gostei muito do número 5, entendi o lado do número 4, Klaus, e isso foi meio que me ajudando assim, a continuar a assistir a série e tal. A minha nota para Umbrella ela vai ser 65, porque eu não acho que ela seja uma série incrível, sabe? A ponto de, nossa, desbancou Stranger Things e tal. Não acho que ela tem esse estardalhaço todo. Não sei dizer por que tem, o que aconteceu e tal. Mas eu acredito que talvez esse lance de personagens que tem mais problemas próprios e tal acaba chamando mais atenção. Às vezes é mais interessante você ver a história do Bruce Wayne do que do Batman, sabe? O pessoal tá querendo um pouco de diferença, sabe? Então, a minha nota é 65. E qual que é a média da academia? A média da academia é 71,25. Nossa. Eu acho que é a menor até agora. Sim, a menor nota. Mas é porque também teve duas notas bem baixas, né? Tipo, a minha e a do Roxas. Nunca tinha tido duas notas assim, sabe? Duas notas baixas é a primeira vez que acontece. Mas eu acho que você falou uma coisa interessante. Muitas vezes, hoje em dia principalmente, as pessoas não preferindo ver mais personagens que você se identifica mais do que esses personagens idealescos, assim, que, sabe, são muito diferentes do que você encontraria na vida real e acaba criando... Você não consegue criar muito apego no personagem. Olha, mas por mais que... Eu vou falar a minha opinião. Por mais que eu tenha dado uma nota baixa, eu acho que a segunda temporada vai fazer a série ser uma explosão de coisas. Vai ser uma coisa que vai subir a nota pra 100. Assim, que eu acho que eles só prepararam o barquinho pra entrar num mar aí de aventura. Nossa, que descrição Sessão da Tarde. É uma turminha do barulho que vai... Nossa senhora. É o que veio na cabeça, né? Só faltou começar a cantar a música da Xuxa lá. E assim, gente, pra finalizar, fazer uma última piadinha, porque o Roxas não quis fazer ela. Bem, levem guarda-chuva quando forem sair de casa, ainda mais nesses dias de carnaval que tá chovendo, porque senão vocês vão se molhar todinho. Nossa senhora. Bem Nescau essa piada de cedo. Então, né, Léo, você tem algum dever de casa pra passar pros nossos alunos e alunas? Eu ouvi um rumor de que vocês vão seguir a gente no Facebook
e no Instagram. É só procurar por Academia de Nerds. Toda segunda-feira a gente posta episódio novo. O episódio tá sempre no SoundCloud e no Spotify. É só você seguir a gente lá também, Academia de Nerds de novo. E a gente sempre posta esses episódios no Facebook e no Instagram. Então é só seguir a gente que você encontra toda segunda-feira um episódio novo aqui da Academia de Nerds. E lembrando que caso vocês queiram entrar em contato com a gente, mandar algum e-mail, mandar alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa, é só mandar um e-mail para contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Eu ouvi um rumor de que o próximo cast será sobre Capitã Marvel.